E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Yudi de novo e eu sou missionário em tempo integral aqui no Rio de Janeiro, sou missionário intercessor na Casa de Oração Incessante. A gente se mudou pra cá, veio lá do interior, a gente até vai gravar um vídeo falando um pouco sobre a nossa história, mas a gente tá aqui como missionário intercessores na Casa de Oração Incessante, então a gente compõe esse time que tá aí há 8, 9 anos orando dia e noite aqui em um dos bairros mais promíscuos do Rio de Janeiro. Tem uma sala de oração onde incenso é levantado. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, sala de oração. Mas antes de falar um pouquinho sobre sala de oração, eu queria pedir para você enviar esse vídeo. Cara, se você é alguém que curte esse assunto de sala de oração, avivamento, história da oração, eu tenho certeza que você tem vários amigos ao redor de você que também curtem esse tema e às vezes até ouvem as mesmas pessoas. Então eu queria pedir para você enviar esse vídeo para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sala de oração. Caraca, essa palma aqui foi... Cara, eu acho que esse vídeo de hoje, ele é o vídeo mais importante do canal até aqui. É um tema que eu gosto muito, realmente mudou a minha vida, a minha perspectiva. E eu tô aqui gastando meus dias por conta disso, dessa mensagem. Deus, ele deseja uma casa de oração. E quando a gente fala sobre casa de oração, uma das coisas que a gente começa a pensar, como isso parece que é algo diferente, não é algo simples, a gente começa a mistificar demais esse termo, sala de oração. E a gente acaba ficando um pouquinho a par dele, mais longe, né? Só que isso não é real, cara. Sala de oração é uma coisa simples. Mas algo que a gente sempre pensa, a gente que às vezes não conhece, ouve isso pela primeira vez, pelo menos comigo foi assim. Quando eu vi isso, eu pensei, por que tem que ter uma sala de oração na igreja? Eu não entendia isso. Para você pode parecer que, isso aí é, sei lá, boberice. Mas isso passou pela minha mente. Mas a pergunta que a gente devia ter na mente é, por que não teria uma sala de oração na igreja? Imagine agora, de verdade, pense que você, do nada, é transladado, você está lá no trono, diante do trono de Deus. Você está no céu, lá no terceiro céu, diante do trono de Deus. E você está vendo o Apocalipse 4:5, que é capítulo 4 e capítulo 5. Você está vendo o trono de Deus e os seres viventes ao redor dele, os anjos e todo aquele lance que a Bíblia diz que é uma parada gigantesca que a nossa mente às vezes nem compreende. Você está lá, nesse lugar. E a Bíblia diz que tem os seres ao redor do trono de Deus que são cheios de olhos. Imagine seres cheios de olhos, por dentro e por fora. Imagine que esses seres também, como a Bíblia diz, eles estão olhando para o trono de Deus. Você vai chegar lá, você vai chamar ele, vai cutucar ele e vai falar assim, cara, por que você está fazendo isso? Ou por que você está aqui eternamente cantando para essa pessoa que está sentada no trono? Muito provavelmente ele vai olhar para você e ele não vai dar uma resposta teológica demais ou te dar um livro para você ler. A resposta dele seria, você não está vendo? Essa é a parada. Ministrar o Senhor e o funcionamento da sala de oração, o propósito da sala de oração, de nada tem a ver com a gente. Não tem a ver com você. A sala de oração funciona para qual propósito? Cara, por que os anjos e os seres viventes estão diante do trono orando? Por quê? Eles não precisam de avivamento. Eles não precisam falar, Deus, derrama o teu espírito. Eles estão diante de Deus. Eles não precisam falar assim, Deus, eu preciso de dinheiro para pagar meu aluguel. Eles não têm esses pedidos, então como é que eles ficam diante de Deus orando? Por que eles fazem isso? Porque Deus é digno. E é isso que move a sala de oração. Deus é digno de receber oração dia e noite. Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar sobre a igreja e a sala de oração é que sala de oração, ela opera em algo que é uma das principais identidades da igreja de Jesus, que é ministrar ao Senhor. Então por que tem que existir uma sala de oração 24 horas? Isso tem a ver com os nossos próprios deuses, que somos nós mesmos. Imagina que a sua saúde ela é tão importante, que tem um hospital 24 horas para atender ela. A nossa fome é tão importante, tão digna que tem um restaurante 24 horas. Mas Deus é muito mais digno que isso, muito mais importante. Por que não se teria um lugar 24 horas para ministrar ao Senhor?
Então vamos começar falando sobre isso. Esse é o tema principal. Deus é digno e é por isso que existe sala de oração 24 horas. Então vamos lá, a gente faz parte de uma igreja, a igreja de Jesus. Não tem a ver com a sua placa, mas tem a ver com a igreja de Cristo. Qual a identidade que Deus deu para a igreja, para a casa dele? Isso a gente vê em Marcos 11. Eu vou deixar alguns textos aqui para vocês verem, mas em Marcos 11 diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse texto ele está se referindo, Jesus está se referindo a Isaías 56, mas a questão principal é que no texto de Isaías 56 diz que Deus alegraria o seu povo na sala de oração. E essa parada de a minha casa será chamada casa de oração, ela não só remete ao milênio, então caso você não saiba, sim, Jesus vai voltar para a terra e vai reinar por 1000 anos em Jerusalém, e essa casa que ele vai estar reinando sentado no trono será uma casa de oração. Várias profecias apontam para isso, e as principais delas é que o filho de Davi se sentará no trono em Jerusalém e regerá as nações. Ele vai governar as nações. Mas esse é assunto para outro vídeo. Essa profecia não está só falando sobre o milênio, que vai ter uma casa de oração no milênio, mas ela está dando uma identidade para a igreja. Está falando que a casa de Deus se chama casa de oração. Não é casa de adoração, não é casa de profecia, não é casa de evangelismo, não é qualquer outra identidade que a gente cria para a igreja. Deus deu uma identidade e é casa de oração. O lance é que a gente não gosta muito de oração. A igreja em si, estou falando igreja global, inteira, não ora. E eu estava uma vez, a gente recebeu aqui na igreja 2 famílias do Afeganistão e eles são muçulmanos, por até a cultura muito maior, é uma religião maior na região deles. E eu ia lá frequentemente, eu estava muito envolvido com essas famílias, em ajudar eles nesse início de transição, um novo país e tudo mais. E eu me lembro que diversas vezes eu estava lá e eles tinham um horário de oração. Eles pegavam um tapetinho, viravam para pro lado que é o templo e oravam a Allah, E, cara, diversas vezes eles fizeram isso e eu tava na casa deles. E eles pegavam um tapetinho, se dobravam e começavam a orar. E eles faziam isso várias vezes ao dia. E uma vez eu tava olhando eles fazendo isso e eu fiquei pensando, cara, eu quero muito evangelizar eles e ganhar o coração deles para Jesus. Mas se eles se converterem e se tornarem como os cristãos, 90% dos cristãos, o tempo de oração deles vai cair demais, porque a igreja não tem essa parada de oração. Faça o teste você mesmo, pensa, reflita, faça 3 perguntas para você. Quantas reuniões de oração a sua comunidade faz, ou você participa, ou até você mesmo faz no ano? Quantas conferências a gente tem que são voltadas para a oração? E quantas vezes você ora no seu devocional orações que não tem nada a ver com o seu próprio bem-estar, que tem a ver em ministrar ao Senhor? Nós não temos essa cultura de oração, mas nós estamos resgatando isso. Isso não é umas perguntas para que a gente fique se condenando, mas é perguntas de alerta. A gente precisa colocar os olhos na oração e de fato saber que dela procede a vida e a comunicação com Deus. A oração é muito importante pra gente. E talvez com essas perguntas que eu te fiz agora, você deve ter pensado: ah, mas esse cara que tá falando aqui, ele não sabe da minha rotina. Minha rotina é muito difícil, meu trabalho é difícil, não tenho tempo para isso. Mas a parada da sala de oração começou com uma pessoa chamada Davi. E Davi, ele era rei. Então eu acho que a rotina de um rei é muito mais corrida do que a nossa rotina. Coisas que demandam o papel que ele exercia, eu acho que é muito mais difícil do que o nosso papel. Mas Davi tinha o coração de uma coisa. Então a gente começa a falar sobre o início da sala de oração. A sala de oração não é nada novo, não é algo criado pelos moravianos, naquela torre de oração que eles fizeram, que permaneceram por mais de 100 anos até que Deus derramasse o avivamento.
não é nada do mundo moderno. A sala de oração começa com Davi, e essa parada de oração dia e noite começa com Davi. Tudo começou com uma santa indignação no coração de Davi. Quando a gente vê 2 Samuel 7, Davi está no seu palácio como rei, e ele está no seu grandioso palácio e ele começa a pensar: cara, eu sou um rei e eu moro num palácio grandioso, mas Deus, que é Deus, mora dentro de uma tenda. E isso começou a indignar o coração dele, e ele se propôs: eu vou construir um lugar para Deus morar na terra. E assim nasceu o voto de Davi, que é o Salmo 132. Eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que Deus tenha um lugar para morar na terra, para descansar na terra. Ele entra nessa jornada, e o que aconteceu foi que o coração de Davi, ele se propôs a construir um lugar para Deus morar, e o coração de Deus deu o tabernáculo de Davi, começou o tabernáculo de Davi. A verdade é que Deus, ele não vai morar num lugar na terra que não se pareça com a casa dele no céu. Então é aí que a gente acredita que Davi teve visões. Davi era um vidente, ele era um profeta, e a gente acredita que ele teve uma visão e ele viu Apocalipse 4:5. Ele viu a casa de Deus, ele viu o terceiro céu, ele viu Deus sentado no trono, ele viu os anjos ao redor do trono cantando para ele viu como que aquilo funcionava, ele viu que era dia e noite, não acabava, era eternamente, e era intenso e constante. É isso que significa dia e noite. Ele viu isso acontecendo. Então ele pensou: cara, se eu construir um lugar para Deus morar, tem que parecer com isso daqui. Aí ele vem e começa a construir esse modelo. Também a gente vê que 1 Crônicas 28 fala que Deus deu o modelo da casa. Como que tinha que ser essa casa que Davi queria construir? Deus deu o modelo para ele. Vai aparecer aqui na tela para você os versículos, para você poder se localizar, e também não tá para você estudar. Então quando Davi viu como acontecia aquilo, ele pensou: eu vou fazer isso aqui na terra. Então ele pega, vamos lá. No tempo de Davi ainda era o modelo mosaico, existia aquelas repartições e o sumo sacerdote podia ter acesso à arca de Deus uma vez ao ano. E Davi tira tudo isso, cara. Davi pega a arca de Deus, bota no centro da tenda, ele chama 4.000 cantores e músicos e chama 4.000 porteiros para cuidar da organização daquela casa de oração. Ele faz também turnos para que as pessoas fiquem tornando e para que nunca cesse esse cântico, esse ministério ao Senhor. E ele levanta jovens para isso, e ele banca todos do próprio bolso. E o tabernáculo de Davi tem a ver com adoração. Tudo que nós conhecemos como adoração hoje provém do tabernáculo de Davi. Davi constrói instrumentos para dar na mão dos músicos, para eles tocarem diante de Deus. Davi era um rei, sacerdote, profeta, ele era um ministro do Senhor. Você deve ter ouvido falar desse termo, né? A reconstrução do tabernáculo de Davi. A gente vê isso em Amós 9, onde a profecia diz que o tabernáculo de Davi seria restaurado. E a gente vê em Atos 15, no Concílio dos Apóstolos, que nós estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo de restauração do tabernáculo de Davi. E isso é muito difícil de a gente compreender. O que é isso? O que é o tabernáculo de Davi? É algo material? Então a gente tem que comprar tijolo, tem que chamar pedreiro, tem que pagar um arquiteto, tem que construir um mega templo. O que a gente tem que fazer? Como que é essa parada da restauração do tabernáculo de Davi? A restauração do tabernáculo de Davi, ela aponta para um modelo de adoração e ministério ao Senhor, onde nós somos chamados para isso. Então nós estamos reconstruindo o tabernáculo de Davi com um modelo de adoração onde Deus é o centro. E nós somos chamados como sacerdotes para ministrar ao Senhor. E quando que a gente vai saber que o tabernáculo de Davi já foi reconstruído e deu certo? Quando Jesus voltar e se assentar em Jerusalém. E lá nós vamos ver o tabernáculo de Davi em matéria. Cara, isso é grandioso. Então nós estamos reconstruindo esse modelo de adoração onde Deus, Cristo é o centro, e nós estamos ao redor dele como sacerdotes ministrando ao Senhor. E isso vai chegar no seu ápice quando o próprio Cristo estiver na terra e a gente vai estar ao redor dele. Então, cara, se você está envolvido com sala de oração e com o ministério ao Senhor, e se você tem essa concepção do seu chamado e ofício sacerdotal,
você está envolvido com algo eterno. A adoração é algo que vai continuar acontecendo mesmo depois que Jesus voltar. Cara, esse tema ele tem muito mais coisa pra gente conversar e eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Mas esse vídeo já deu para dar uma introdução do porquê que é importante, porquê que existe. E se você ficou com alguma dúvida em relação a isso, fica à vontade para comentar nos comentários aí, a gente vai conversando por lá. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que eu possa ter ajudado você a compreender essa mensagem. Se você tem alguma pergunta, pode enviar, tanto no meu Instagram pessoal, que eu vou deixar aqui, ou nos comentários também, a gente conversa por aqui também. Muito obrigado, cara, tamo junto, Deus abençoe.